Vamos iniciar a discussão sobre as cadeias de caracteres ou strings na linguagem de programação Octave. Em geral, as cadeias de caracteres ou strings são delimitadas por aspas dupla. Mas no Octave, as aspas simples também podem ser utilizadas. Vamos declarar uma variável S como uma string vazia. Então, abre e fecha aspas. Então, vejam que o tipo da variável S é uma string. Nós temos a função length, que recebe como argumento uma variável string e retorna a quantidade de caracteres da string. Como a string é vazia, vejam que o tamanho dela é 0. Vamos criar uma variável olá, abre aspas, e vamos escrever olá, mundo Octave, uma segunda variável professor, Homero Francisco Bertol, e vejam que para mostrar uma cadeia de caracteres ou uma string no dispositivo de saída, devemos usar o especificador de formato S. Vejam que para mostrar o nome do professor num comando de saída, sendo que a variável professor, o conteúdo dele é Homero Francisco Bertol, usamos o especificador de formato S de string. Para criar uma cadeia em branco, a gente deve usar a função blanks. Nesse caso, por exemplo, vou criar uma cadeia com 20 espaços em branco. Vejo que o tipo da variável S confirma que é uma variável string e o tamanho de S confirma o tamanho 20. Então, a função blanks cria uma cadeia de caracteres com caracteres brancos ou espaço no tamanho definido pelo parâmetro. Então, nesse caso, uma cadeia com 20 espaços em branco. Então, vamos lá. Vejam que a variável olá e a variável professor são, respectivamente, a cadeia olá mundo Octave e Homero Francisco Bertol. Vamos criar, então, uma variável aula, que será a mensagem olá, a cadeia de caracteres barra invertida n para ser um pula-linha, um enter, e a variável string professor. Então, entre colchetes e enumerando valores do tipo string, nós vamos fazer a concatenação dessas strings. Então, a variável aula vai receber a string armazenada na variável lá, mais concatenação é a junção de cadeias de caracteres. Junta-se, concatena-se. Barra invertida n significa um enter, um pula-linha, e o conteúdo da variável professor, que é o Homero Francisco Bertol. Então vejam que eu vou mostrar na saída a string, um pula-linha, e a string é o resultado que foi armazenado, o resultado de concatenação que foi armazenado na variável aula. Vejam que será olá, que é o conteúdo da variável olá, é olá mundo Octave. Vejam que eu falhei aqui, eu não coloquei um espaço logo depois da palavra by. Vamos corrigir, vou colocar mais um espaço aqui, para que eu consiga, então, na saída, ter o espaço logo depois da palavra by
e apresentar o nome do professor. Vejam, olá mundo, antes do by tem um pula-linha, por isso que o nome do professor ficou na linha seguinte, by Romero Francisco Bertol. Então vamos ainda, para demonstrar a utilização de variáveis e strings, criar um código-fonte. Nesse código-fonte, vamos limpar o console inicialmente. A variável nome vai receber, através da função input, uma entrada de dados que corresponde ao nome de uma pessoa. Veja que a função de entrada de dados input, para que a entrada de dados se configure num valor string, nós temos que implementar um segundo argumento. Aqui, esse argumento indica que a entrada de dados será uma entrada de dados no formato string. S novamente de string. A seguir, numa segunda entrada de dados, vamos solicitar que o usuário forneça o sexo. M/F para M masculino, F feminino. E, novamente, vamos usar um segundo argumento para indicar que a entrada de dados deve ser no formato string. Vamos pular uma linha aqui, barra invertida N, e vejam que num comando sair da função printf, em geral implementamos também uma string. Vejam aqui que o conteúdo, o argumento da função printf é uma string. Olhem as aspas aqui delimitando o conteúdo. Fizemos o pulinho e vamos fazer uma verificação. Se o valor da variável sexo é um valor string, porque na entrada de dados a função input tem um segundo argumento indicando que a entrada de dados será no formato string. Por isso o argumento a string S. S para indicar que o valor será string. Então, se o valor for M maiúsculo ou o sexo, o conteúdo da variável sexo for M minúsculo, então a gente vai no dispositivo de saída apresentar uma mensagem de boas-vindas para uma pessoa do sexo masculino. Então, seja bem-vindo, senhor, especificador de formato string. E vejam o conteúdo da variável nome, que é resultado dessa entrada de dados, onde o usuário deverá fornecer o nome e a informação no formato string. E a segunda ação de saída, se não for do sexo masculino, vai ser do sexo feminino, portanto, e vamos colocar uma mensagem para uma pessoa do sexo feminino. Seja bem-vinda, senhora, e o conteúdo da variável nome. Então, isso é muito importante. Na função input, que é a função de entrada de dados, para que o valor seja fornecido no formato string, deveremos implementar um segundo argumento indicando o formato S. S de string. Vamos testar esse código-fonte. Vamos procurar a nossa pasta de exemplos. Aqui, vamos chamar esse programa de 1. E vamos lá. Vejam que limpa o console. Está aguardando que a pessoa informe o nome do Cabala. A seguir, uma segunda entrada de dados também no formato string, M de masculino. E vejam, sendo sexo masculino, seja bem-vindo, senhor Jucabala. Vamos fazer um segundo teste. Agora com uma pessoa do sexo feminino. Marília de Dirceu. Sexo F de feminino. E vejam que não é M, não indica sexo masculino. Portanto, essa expressão é falsa. Vai para o else, e no else vai mostrar uma mensagem de boas-vindas para uma pessoa do sexo feminino. Seja bem-vinda, senhora Marília de Dirceu. Obrigado.